Conseguem ver direitinho? Sim, né? Tá. Sim. Bom, obrigado. Eu quero agradecer bastante o convite da Maria Eduarda, do Guilherme e a Ana Carolina, que me colocou em contato com vocês dois. Para mim é sempre um prazer estar conversando sobre genética, né? Eu gosto muito de poder conversar com as famílias e eu sou uma pessoa que considero que as associações elas são fundamentais, né? Elas têm papéis muito fundamentais na nossa sociedade. Enfim, sempre que eu puder estimular esse tipo de encontro, eu fico muito feliz. Eu acho realmente que é algo muito, muito bom, tá? Então, assim, eu trouxe para a gente conversar sobre genética e eu acho que para todo mundo é um pouco claro que genética é um tema um pouco complicado e às vezes é um pouco né, é incomum no nosso dia a dia. Mesmo quem é da área, muitas vezes, né, e mesmo às vezes conversando com colegas médicos, quando eu começo a entrar em termos mais técnicos de genética, às vezes eles se perdem um pouco, tá? Então, eu vou tentar seguir de uma forma bem lúdica essa conversa, mas avançando em pontos que eu acho que são importantes a gente entender para poder responder algumas dúvidas gerais que eu entendo que são dúvidas muito comuns, tá? E assim, quando a gente fala em genética, né, primeiro ponto é que assim, a nossa célula, né? A nossa célula ali, ele é o nosso motor, né? Nós somos formados por mais de 30 trilhões de células, né? Todos os nossos órgãos, todos os nossos tecidos, né? Essas células, elas estão espalhadas no nosso corpo, e elas têm alguns componentes em comum, né? Como, por exemplo, a mitocôndria, que é um componente importante que gera energia, né? Não todas as células, por exemplo, as células sanguíneas, as hemácias não têm, mas a maioria das células, elas têm o núcleo, tá? O núcleo que é ah, essa estrutura que fica bem no centro, né? Às vezes não tanto no centro, mas assim, fica central a célula, e dentro do núcleo é onde tem o nosso DNA, né? E essas células elas podem ir adquirindo formatos e funções diferentes dependendo de onde elas estão, né? Uma célula epitelial que fica na pele, ela é de uma forma, uma célula muscular, ela é de outra forma, ela tem outra função, e um neurônio, ele também vai ter outra forma, ele vai ter outra função, né? E dentro desse nosso núcleo é onde está o nosso código genético, tá? O nosso DNA, né? Eu vou explicar isso um pouquinho mais, mas é interessante a gente observar que, assim, o nosso DNA, né, essa fita que a gente conhece bem, a gente vê bem, enfim, diversos locais, né? Está presente bastante no nosso dia a dia, inclusive filmes, livros, revistas, né? Ele é como se fosse uma fita muito, muito, muito longa, tá? Que essa fita, né, ela vai se compactando, ela vai se enrolando, se espiralando até formar uma outra estrutura que é o nosso cromossomo, tá? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês dessa estrutura como um todo e o que que é a função de cada uma dessas estruturas. Mas para poder tentar ser um pouco lúdico, eu vou falar de uma outra coisa que eu gosto muito, que é culinária, tá? Então, assim, eu acho que essa é uma forma fácil da gente entender algumas coisas. E é um exemplo que eu costumo usar bastante em consultório. A gente pensa assim que o nosso gene, tá? Ele tem o objetivo de formar uma proteína, né? E aquela proteína vai ter uma função no nosso corpo, tá? Vai ter uma função nas nossas células, vai ter uma função no nosso corpo. Então, não é muito diferente um gene de uma receita, né? Ele está ali com as informações que vão gerar uma proteína, que vão gerar o resultado final, que a gente quer que aquele gene construa, tá? E aí vamos entender um pouquinho essas estruturas. Quando eu falo
cromossomos, né? Os cromossomos é como se eu estivesse olhando, tá? Um livro fechado, basicamente. Eu não consigo ver os meus genes lá dentro, né? Eu vejo o meu material genético num grau de condensação muito alto, tá? Então, eu consigo ter um vislumbre de algumas questões ali, mas eu não consigo ver detalhes de dentro do material genético, né? Quando a gente pensa nos nossos cromossomos, nós temos 46 cromossomos, esses cromossomos sempre são impares, né? A gente recebe metade dos nossos cromossomos da mãe, metade dos nossos cromossomos do pai. Então, um cromossomo um vem da mãe, um vem do pai, um dois da mãe, um dois do pai, um três da mãe, um três do pai, e assim por diante. E o que vai diferenciar a formação do sexo masculino para a formação do sexo feminino, né, é a presença do cromossomo Y. Então, os homens, eles vão ter um cromossomo X e um cromossomo Y, e as mulheres vão ter dois cromossomos X, né? De forma que um cariótipo, né, um dos exames genéticos mais simples que existem, que eu acredito que, se não a totalidade de vocês, praticamente todos passaram pela etapa de realizar um cariótipo no começo da investigação etiológica, ele nada mais é do que uma foto, isso aqui é exatamente uma foto dos nossos cromossomos, no qual a gente consegue ver o formato dos cromossomos, o tamanho deles, a quantidade deles, a gente consegue ter algumas informações gerais, mas, de novo, eu não estou vendo as informações lá dentro, né? Eu estou tendo informações bem gerais. De maneira que um cariótipo nada mais seria do que uma estante de livros, né? Cada livro tem seu tamanho diferente, tem seu formato diferente, e eu estou olhando ali isso dessa forma, tá? Agora, vamos imaginar que a gente pega esse cromossomo, que nada mais é do que todo aquele nosso DNA bem enrolado, né, bem espiralizado, e a gente começa a abrir esse cromossomo, né? A gente vai soltando, abrindo esse cromossomo, né? Olha, aqui nessa imagem, eu acho que dá para a gente imaginar isso. Percebe como esse cromossomo é formado por várias pequenas alcinhas, né? Como se fosse realmente um pratão de macarrão, né? Todo enrolado ali, né? De espaguete bem enrolado. Se a gente pegar uma grande vasilha de espaguete, né? E olhar para aquela vasilha, eu consigo identificar se tem algum espaguete quebrado ali dentro, sem eu começar a tirar ele de dentro da vasilha, né? Não. Então, o cariótipo, ele não consegue ver detalhes de pequenas alterações no material genético, pequenas deleções e pequenas duplicações, que às vezes são coisas importantes também para a gente olhar, né, num processo, às vezes, de investigação etiológica. De forma que é esse estado aqui, né, quando a gente começa a soltar, desemaranhar o nosso código genético, vamos pensar assim, tá? De uma forma bem simples para explicar, é como se eu estivesse olhando as páginas daquele livro, né? Eu já não estou olhando só a capa, eu já comecei a pegar os livros ali da estante e comecei a folhear. E eu vou ver se tem alguma página, por exemplo, desse livro faltando, ou alguma página ali, às vezes, que esteja a mais, que tem alguma impressão errada naquelas páginas. Eu ainda não estou lendo as receitas, eu ainda não estou lendo o conteúdo, eu ainda não estou aqui, mas eu já comecei a ter informações a mais. Esse estágio aqui que eu estou falando é o que talvez muitos de vocês também passaram, que é a realização do microarray, né? O CGH ou o SNP Array. O exame ele tem esse objetivo, olhar pequenas deleções e pequenas duplicações do material genético, que são causas muito importantes de transtornos do neurodesenvolvimento como um todo, né? A gente sabe que mais ou menos 20% de crianças que tenham alteração do neurodesenvolvimento vão ter alguma microdeleção, microduplicação, e por conta disso, uma indicação da gente fazer array, geralmente, no processo de investigação, né? E para esse DNA ele se espiralar, tá? E aí a gente já vai chegar nos genes para falar do GRIN, que eu sei que é o
o ponto principal, mas eu acho importante a gente entender todos esses detalhes. Para esse DNA, esse espiralar, ele tem algumas estruturas, né? Que são essas estruturas que são as estonas, tá? Essas estonas, elas têm umas caudinhas, como se fossem mesmo uns cabelinhos, no qual algumas substâncias se ligam e que são as responsáveis por fazer o DNA se fechar mais ou se abrir mais. Quando o DNA está fechado, imagina, se eu estou com páginas do livro coladas, aquelas páginas eu não consigo ler, né? Aquelas páginas que estão abertas, o DNA está aberto, eu consigo ler. Por que que isso é importante, né? Esse processo que é um processo que a gente chama de metilação, que é o silenciamento, é isso a gente fazer com que aqueles pedacinhos do DNA eles não sejam lidos, tá? Por que que isso é importante? Imagina que a gente tem todos os nossos genes, né? E a gente sabe hoje, com o sequenciamento completo do genoma humano, que a gente tem um pouco mais de 20 mil genes, né, no nosso DNA. Nem todos os genes são ativos em todas as nossas células, né? Ou seja, o gene que está produzindo insulina para mim no meu pâncreas agora, ele não precisa estar ativo no meu olho. Meu olho não produz insulina, né? E as células que são responsáveis por eu captar a luz e conseguir enxergar no meu olho, elas não precisam estar ativas no meu pâncreas, né? Então, existe esse processo de silenciar, né, alguns genes, que é um processo chamado imprinting, tá? E eu estou comentando um pouquinho desse processo também para poder falar de um outro diagnóstico diferencial, que talvez alguns de vocês também já passaram pela realização desse exame, que é um exame para olhar para uma síndrome chamada síndrome de Angelman, que é uma síndrome, é um diagnóstico que acaba sendo um diagnóstico diferencial dos distúrbios associados ao GRIN, porque também cursa com epilepsia, com atraso do desenvolvimento, com deficiência intelectual, né? E o qual a análise é nesse processo de silenciamento de alguns genes, tá? Então, para a gente poder explicar esses passos até aqui. E aberto todo o nosso DNA, né, o nosso astro de tudo, né, o nosso DNA mesmo aqui, aí sim é como se eu estivesse com o livro aberto, lendo ali todas as informações, né? E, na verdade, o nosso DNA, ele é formado por uma sequência de várias letrinhas, né? Ela é uma dupla fita, então cada letrinha faz parzinho, né? Aqui é uma fita, uma representação de uma fita, e aqui embaixo é a representação de outra fita, né? E cada letrinha faz parzinho com uma outra letrinha, né? O T com A e o G com o C. Sempre é essa relação, tá? E a cada 3 letrinhas é como se eu estivesse lendo uma palavra, né? E aí, essa palavra é o meu aminoácido que eu estou formando aqui, né? Então, a letrinha, a sequência de letrinhas, né? O ACT vai gerar a treonina, né? O CCT vai gerar a prolina. E a cada palavra que eu leio, então aqui são as letrinhas, aqui são as palavras, e quando eu leio a frase toda, eu vou ter a minha receita completa, né? Eu vou ter a minha proteína, tá? Então, isso daqui é um ponto importante para a gente entender as variações do material genético, as mutações, né? As variantes. A gente já vai voltar aqui, mas esse é um conceito importante para a gente. DNA é formado pelas nossas bases nitrogenadas, que são essas letrinhas. O conjunto de 3 letrinhas forma um aminoácido, e o conjunto dos aminoácidos forma a proteína, forma o nosso resultado final da nossa receita, forma o nosso bolo pronto, tá? E o nosso gene, ele tem algumas regiões, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas
o que eu quero trazer daqui é o seguinte, imagina que a gente tem uma fita muito, 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 muito longa, né? E no meio dessa fita existem regiões que são os nossos genes. Nem todo nesse nosso DNA é gene. Tem muita região no nosso DNA que não gera proteína, tá? Na verdade, a região que gera proteína, que são os exons, eles representam só 2% do total do nosso genoma, do total do nosso código genético, tá? Então, a gente pode imaginar que é como se fosse assim, tivesse um grande deserto, né? Aquele deserto todo é o nosso genoma, tá? Só que no meio desse deserto, a gente tem alguns oásis, a gente tem algumas ilhas, a gente tem algumas pequenas cidades, né? Algumas aldeias, que são as regiões dos nossos exons, tá? Então, isso não é a maioria do nosso DNA. A maioria do nosso DNA é o que a gente chama de região não codificada, tá? Por que que eu estou falando disso? Porque quando a gente fala de exon, já pisca na cabeça da maioria de vocês, eu imagino, uma outra palavra que é o exoma, né? Que o exoma, ele é um exame que ele tem como proposta olhar para todas essas regiões, que são as regiões que, de fato, né, são importantes ali para a formação da nossa proteína, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas assim, existem nas regiões intrônicas, que são essas regiões não codificadas, às vezes algumas informações importantes, tá? Que às vezes o exoma ele não consegue pegar. Não é tão importante para a gente aqui, mas eu acho que é legal ter essa visibilidade. É como se a gente estivesse no meio do deserto, né? E em algumas regiões no meio daquele deserto tem uma placa indicativa de para onde eu tenho que ir. Não é um oásis, não é uma cidade, não é uma aldeia, mas é uma placa me indicando alguma informação importante, tá? Então, só para entender um pouquinho sobre isso, tá? Bom, e aí voltando para aquela nossa história das 3 letrinhas, e é que a gente começa a entender um pouquinho algumas coisas sobre as variantes. Cada 3 letrinhas, então, formam um aminoácido diferente. Mas olha que interessante, existem variações da possibilidade dessas 3 letrinhas, né? A nossa evolução como espécie, né? A evolução, na verdade, de todas as espécies, ela tem que ser muito inteligente. Ela tem que suportar variações. Porque se ela não suportar variações, ela estaria fadada à extinção, né? A gente precisa suportar variações. E isso é realidade aqui no nosso DNA. Então, olha só, quando a gente tem um CC, aqui seria um T, né? Que U é quando é no RNA, mas tudo bem. O CCT, né? Um CCU, eu estou gerando uma prolina. Mas se esse T ele ser mutado para um outro C, né? Ele trocar para um outro C, ele também vai gerar uma prolina. Ou seja, ele não muda aquela palavra. É como se fosse um sinônimo. É como se eu estivesse lendo lá a minha história e na minha história, em vez de estar escrito a menina é bela, está escrito a menina é linda, né? Quer dizer, eu estou usando um sinônimo, eu estou usando o mesmo significado, ele não vai mudar o significado da minha história, né? Agora, se eu tenho um CCU e esse C do meio aqui, deixa eu achar um que a gente consegue usar aqui, ó. CCU e esse C do meio mudar por um G, aí eu deixo de ter uma prolina e eu tenho uma arginina. E aí sim, o que está escrito ali mudou, tá? Isso é um ponto importante aqui para a gente. Então, o que acontece? Toda a variante, né, pontual, ela pode ser uma substituição, que é uma letra que trocou por outra, ou seja, eu tinha aqui, né, ó, lembrando que a gente sempre lê de 3 em 3, tá? Então, ó, um AAC, um TGG, um CAT, né? E aí aqui eu tive uma mudança desse G por um A. E aí eu estou lendo um AAC, um TAG, um CAT. Eu mudei o que está escrito aqui no meio, eu mudei o sentido. O sentido não, porque eu vou usar essa palavra em outro momento, mas eu mudei o significado
daquela palavra, tá? Eu também posso ter alterações que são de inserção ou de deleção, tá? Então, olha lá, eu estou lendo ACC, CAT, CAT. Só que, de repente, entrou um G a mais aqui, né? Aí eu fico no ACC, ó, GAT, GAT. Só que aqui, de repente, entrou um G a mais. Então, o que era para ser um CAT, virou um CGA. Mudou aqui o meu... E a partir daqui, além de ter mudado o significado dessa palavra, esse T não deveria ser a última letrinha dessa palavra? Olha só, ele se tornou a primeira letrinha da palavra seguinte. Então, eu mudei todo o resto da minha frase, né? Eu mudei todas as outras sequências de 3 letrinhas. Esse G, ele foi responsável por empurrar esse T para frente. E esse T para frente empurrou todas as outras letrinhas para frente. Então, mudou tudo dali para frente, né? Isso é um outro tipo de variante. E a gente também pode ter o contrário, que é a deleção, né? Então, um ACC, um GAT, um CAT. Olha só, esse A saiu fora, ele foi deletado, ele saiu fora, e aí virou um ACC, um GTC, porque esse T eu puxei para cá, e esse C eu puxei para cá. Então, GTC, ATG, e a partir daí também mudou toda a sequência de leituras para mim, né? E isso tudo pode gerar algum efeito. Eu acho que fica um pouco evidente que esse tipo de alteração, uma deleção ou uma inserção, elas são, não, uma inserção, uma deleção, eles são muito mais maléficos, né? Muito mais, vamos usar a palavra patogênicos, eles têm muito mais chance de mudar o que está acontecendo ali do que eu mudar uma letrinha, né? E aí, é por conta disso que, dependendo das alterações que acontecem, a gente pode ter tipos de variantes diferentes. A gente pode ter aquela variante que a gente vai chamar de sinônimo, que é quando a troca da letrinha, ela não muda o aminoácido, né? Ela não muda o sentido que eu estou falando ali. Ela pode ter uma variante do tipo... Eu vou mostrar o próximo slide, que eu acho que é melhor para explicar isso daqui. Pronto, ó. Então, a sinônima, que é quando a minha troca de letrinha, olha lá, o GCC trocou por um GCT, mas os dois estão formando o mesmo aminoácido, alanina. Então, eu não tive mudança do aminoácido, não tive mudança do sentido. A princípio, isso não causa nada, né? Uma variante do tipo missense, que é as mais comuns que existem, é aquela que eu troquei uma letrinha por outra. Então, olha lá, eu troquei esse T, que é a referência, né? Então, TGC eu troquei por um GGC, né? E aí eu troquei o aminoácido, ele virou uma arginina aqui, né? Eu mudei o sentido dessa palavra aqui do meio. Naquele exemplo do nosso bolo, imagina que eu estava querendo fazer um bolo de morango. Mas aí no livro, em vez de estar escrito pegue 3 morangos, sei lá, pegue 5 morangos, está escrito pegue 5 limões. Se eu seguir a receita do bolo, não interessa o título do bolo, não interessa que eu esteja querendo fazer um bolo de morango. Se eu seguir a receita, eu vou ter um bolo de limão, ou alguma coisa parecida com um bolo de limão, né? Então, isso é uma variante missense. Ela mudou para mim alguma coisa que pode ser uma informação importante ali na nossa receita, tá? Uma variante nonsense é aquela variante que ela causa o que a gente chama de stop codon. O que que isso quer dizer? Quando que o gene sabe que ele tem que parar de ser gene? Quando que o deserto acaba? Né? Quando que a gente entende que, olha, acabou aqui, não tenho mais informação importante a partir daqui, né? Existem algumas sequências de 3 letrinhas que me dão essa informação, que me falam, olha, acabou, agora parou, a gente não precisa continuar produzindo proteína, né? Se eu tenho uma mudança, ó, o TGC mudou por um TGA, isso é um stop codon. Ele fala, opa, a partir daqui acabou, a gente pode ir embora, vamos para casa que não tem mais proteína para produzir, né? Só que era para ter. E aí isso também é danoso, né? Isso também causa um dano, né? Nonsense de sem sentido mesmo, né? A proteína perde o sentido dela,
né? Aqui a proteína fica com um sentido diferente, aqui a proteína perde o sentido. E a frame shift é aquela que eu estava explicando quando a gente tem uma deleção ou uma duplicação. Olha lá, a gente perdeu uma letrinha ou entrou uma letrinha a mais e mudou todo a matriz de leitura, né? As 3 letrinhas elas começam a ser lidas de forma errada, tá? Então, tudo isso daqui pode gerar alteração. Splicing, eu não vou entrar muito em detalhes, mas basicamente splicing são algumas regiões que elas diriam assim, naquela história do deserto, né? São algumas regiões onde teriam as placas, tá? Onde estaria falando assim, olha, cidade a 1 quilômetro, e eu não tenho aquela placa indicando cidade a 1 quilômetro, então eu não sei se eu tenho que ir para lá ou não. E aí eu posso ficar perdido ali no deserto sem saber se eu tenho que chegar lá ou não, né? A alteração de sítio de splicing, ela faz com que regiões que são de exons, que deveriam se tornar proteína, elas são perdidas, tá? E aí a gente pula, a gente faz o que a gente chama de exon skipping, a gente pula. A gente tem lá proteína, uma área que não precisa ter proteína, proteína, uma área que precisa... Só que aí eu perdi essa área aqui, tá? E isso também é danoso, tá? E aí o que acontece? A gente fez lá o exame genético, né? Fez o exame e encontrou uma variante, encontrou uma alteração ali. Toda alteração no material genético, ela vai gerar alguma coisa? A gente já entendeu, eu acredito que não, né? Se eu tiver uma alteração sinônima, por exemplo, não vai gerar nada. Mas às vezes a gente pode ter algumas alterações que não são sinônimas, mas que também não geram um efeito tão negativo, tá? Isso também pode acontecer. Por isso que quando a gente faz um exame genético, né, isso vale tanto para o array, quando a gente encontra uma microdeleção, uma microduplicação, mas principalmente aqui no sequenciamento, e isso é uma coisa que eu tenho também certeza que muitos de vocês encontraram aí no meio do caminho. A gente fez o exame genético, e aí vem lá escrito naquele quadradinho no meio do exame, né? Variante patogênica, variante provavelmente patogênica, variante de significado incerto. O que que isso quer dizer? Então, assim, sempre que a gente encontra uma alteração no meio do material genético, tá? Que eu encontrei ali uma dessas trocas de letrinha, aquela troca de letrinha ou causa alguma coisa ou não causa nada. Então, toda a variante, a gente evita usar hoje em dia a palavra mutação, tá? Só para explicar. Às vezes eu solto mutação, mas o termo certo é variante. Então, quando eu estiver falando variante ou mutação, eu estou querendo falar a mesma coisa, tá? Quando eu encontro ali uma variante no material genético, ele tem 2 destinos. São as 2 possibilidades de uma variante. Ou ela causa alguma coisa, e a gente vai chamá-la de patogênica, ou ela não causa nada, e a gente vai chamá-la de benigna. E existem alguns critérios que me ajudam a entender se aquela variante está de um lado ou do outro. E eu vou mostrar um pouquinho deles para vocês daqui a pouco. Mas, assim, alguns critérios que vão falar para mim, olha, ou isso causa ou isso não causa, tá? Só que, às vezes, os critérios eles não são suficientes para a gente ter certeza se está de um lado ou se está do outro, tá? Eles não conseguem definir com clareza para a gente, porque faltam alguns critérios, porque, enfim, tem uma série de questões, não vão conseguir dar certeza se está de um lado ou se está do outro. E a gente vai chamar isso de uma VUS, uma variante de significado incerto, tá? Muitos de vocês talvez pegaram o exame genético com essa definição de VUS. O que é importante a gente entender, uma VUS ele não é um resultado nem negativo nem positivo. Ele é um resultado que quer dizer para a gente, olha, vamos estar atentos, vamos prestar atenção, vamos reclassificar essa variante daqui a um tempo, porque daqui a um tempo essas informações que estão faltando hoje, a gente vai ter, e aí a gente reclassifica. Precisa refazer o exame? Não. O material genético não vai mudar. O sequenciamento está lá, o DNA está sequenciado. O que vai mudar é a forma como a gente interpreta aquela informação, tá? E aí, aqui no meio do caminho, às vezes a gente tem informações que não são 100% suficientes para a gente falar que ela é benigna, mas são muito suficientes para a gente pensar que ela é benigna, e aí a gente vai chamar isso de provavelmente benigno.
Da mesma forma como às vezes a gente pode ter informações que a gente não tem todas para falar que ela é patogênica, mas a gente tem informações suficientes para chamá-la de provavelmente patogênica. Do ponto de vista prático, uma variante provavelmente patogênica, ela é tratada como uma variante patogênica. E uma variante provavelmente benigna, ela é tratada como uma variante benigna, tá? Então, por que que está o provavelmente aqui? Quer dizer que pode não ser? A chance de uma variante provavelmente patogênica não ser patogênica, ela é praticamente... a gente nunca fala 0%, né, na medicina, mas ela é bem próximo de zero, tá? E ainda mais uma pessoa que tem quadro clínico. Quer dizer, eu achei lá uma variante em GRIN1, né? Numa criança que tem atraso de desenvolvimento, deficiência intelectual, crise convulsiva, e ela está com provavelmente patogênica, é a causa, né? Isso eu não vou deixar, não vou ficar com dúvida em relação a isso, tá? E como que a gente sabe se está de um lado ou se está do outro? Putz, existem vários critérios, né? E esses critérios, eles passam desde coisas como, por exemplo, preditores, que eu jogo lá em alguns sites, em alguns programas, qual que é a variante, e aquela variante ela vai mostrar, olha, essa alteração ela altera a proteína, né? E ela pode alterar a proteína, fazendo a proteína perder a função. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas já dá uma pincelada. Existem alguns sites, existem alguns preditores que eles podem indicar para mim que está tendo alguma alteração ali no resultado final do meu bolo, tá? É como se eu pegasse a receita ali e falasse, tá, será que isso aqui está certo? Deixa eu pesquisar no Google, deixa eu ver na internet se essa receita que eu estou aqui, ela tá certa ou não, né? E existem uma série de outros critérios, por exemplo, segregação da família, olhar às vezes para os pais. Se eu tenho uma variante que causa atraso do desenvolvimento, né, ou se eu tenho uma variante num gene que eu espero que aquilo ali se justifique para mim, um atraso no desenvolvimento, convulsão, deficiência intelectual, e eu olho para os pais e, por exemplo, o pai tem a mesma variante e o pai não tem história de atraso de desenvolvimento, deficiência intelectual, convulsão, quer dizer que essa variante não é a causa, né? Senão o pai teria que ter o mesmo quadro clínico, né? Então, existem alguns critérios que ajudam a gente a entender isso daqui. E um critério que é muito importante, até ele está aqui em cima, são os dados populacionais. Quanto mais a gente tem informação na população de pessoas sequenciadas com quadro clínico ou sem quadro clínico, isso ajuda a entender, né? Então, se eu tenho ali um banco de dados no qual tem 1.000 pessoas sequenciadas, e dessas 1.000 pessoas sequenciadas, ninguém tem uma variante que eu encontrei numa criança, aquilo chama mais atenção para que eu pense que aquela variante tem um peso maior, tá? Então, só para vocês entenderem como que é feita essa classificação. Por isso que a classificação ela, de uma VUS, que é algo que vai estar mais ou menos aqui no meio, ela pode mudar com o tempo, porque eu posso ter mais dados populacionais, eu posso ter preditivos melhores, né? Eu posso ter informações a mais que vão aparecer com o tempo, né? E que na vez no momento do exame eu não tivesse, tá? Então, basicamente assim, encontrei uma mutação, estou lá lendo a minha receita, eu quero fazer esse bolo. Mas, de repente, eu posso fazer esse bolo, que é um bolo de chocolate com morango, né? Às vezes é o que eu estou querendo alcançar. Mas, às vezes, eu posso ter um bolo muito diferente. Ou eu posso fazer uma torta sem querer, né? Então, assim, nem toda a mutação ela vai gerar um efeito negativo, tá? E aí, como que eu sei se ele gerou um efeito ou não? Como que eu sei se continuou sendo um bolo ou se virou uma torta? É sabendo o que aquilo produz, tá? Eu vou passar por isso bem rapidinho, mas assim, basicamente, a alteração naquele gene pode fazer com que não exista nenhum produto no final, né? Que assim, seja impossível fazer o bolo não se forme. Pode ser que eu Oi? faça um bolo diferente do que eu queria, né? Eu tenha menos produto, pode ser que eu tenha mais produto,
tá? Eu vou me focar nesses 3 aqui, que para a gente é importante para o Ok. próximo ponto. Ou seja, às vezes uma variante produz mais coisa, e às vezes uma variante produz menos coisa, né? E às vezes uma variante não produz nada. Mais coisa, menos coisa, eu acho que para alguns de vocês já deu para entender que eu estou falando aqui de perda e ganho de função, né? Então, assim, uma variante de perda de função é uma variante no qual eu vou ter um produto que a gente vai ter menos proteína, ou aquela proteína não vai estar funcionando como deveria. E o ganho de função, apesar da palavra ganho aqui, as pessoas às vezes podem pensar, está gerando uma função nova, ela está ganhando uma coisa que não faria. Não é esse o sentido. O sentido é, ele está fazendo mais do que o que ele deveria. Tá? Ele tá sendo mais funcional do que o que ele deveria. Tá? E a gente também tem efeito dominante negativo, mas para essa nossa conversa não é tão importante, mas que é um tipo também de variante que acaba levando à perda de função. O efeito dominante negativo, além dele fazer dele perder a função, ele faz com que o outro alelo ainda não funcione, tá? Isso não interessa muito para a gente aqui. Mas, assim, é basicamente isso aqui. Isso aqui eu acho que é legal da gente observar. Se eu tenho uma variante missense, que vamos só lembrar, é aquela variante que eu troquei uma letrinha, tá? Essa variante missense, olha só, ela pode fazer com que eu gere menos efeito e eu tenha uma perda de função, ou ela pode fazer com que eu gere muito efeito e eu tenha uma ganho de função. Então, variante missense pode me levar a perda de função e ganho de função. Uma troca de uma letrinha pode não fazer nada, lembrar disso, tá? Não coloquei aqui, mas pode não fazer nada. Pode levar a perda de função, pode levar a ganho de função. Uma variante nonsense, que olha, é aquela lá que fez com que eu parasse a proteína no meio. Se eu parei no meio, está gerando menos do que o que deveria, ou seja, eu tenho uma perda de função. Uma frame shift também está mudando toda a minha proteína dali para frente, ou seja, eu tenho menos função naquela proteína. Eu estou perdendo função, né? E uma de sítio de splicing eu também estou perdendo função. Por que que isso daqui é importante para a gente? E eu acho que isso daqui é interessante a gente observar. Eu acho que fica bem evidente que quando a gente tem uma variante do tipo missense, que é uma troca de letrinha, eu posso ter tanto perda de função como ganho de função. E como que eu sei se é uma coisa ou se é outra? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Existem algumas coisinhas que chamam a atenção para eu pensar na possibilidade maior de ser uma perda de função ou uma ganho de função. Por exemplo, modo de herança. Mas o que me ajuda de verdade a entender se é uma perda de função ou ganho de função é estudo funcional, tá? Estudo funcional é eu pegar lá a minha proteína e saber se ela está funcionando ou não. E se ela estiver funcionando, se ela está funcionando a mais ou a menos. Isso no funcional é muito difícil de ser feito. Eu vou ser bem transparente com vocês, porque assim, isso depende muito de uma série de fatores. O primeiro fator que depende é do gene, né? De certa forma, fazer estudo funcional nos genes GRIN, eles são relativamente mais fáceis do que fazer em vários outros genes possíveis. Porque nos genes GRIN, eu consigo estudar essa função, essa perda de função ou essa ganho de função, eu consigo estudar isso com base em carga elétrica, porque é essa a função do gene, passar carga elétrica. Então, eu consigo fazer esse estudo da função da carga elétrica do gene, para saber se funciona menos ou se funciona mais do que o que deveria. Falando assim, parece fácil, mas o grande entrave, eu acho que é importante essa fala, para vocês entenderem, isso é um entrave talvez nosso, tá? Nosso que eu digo de acesso mesmo. É que esses estudos eles não são acessíveis de forma simples, né? Aqui no Brasil, por exemplo,
Eu não tenho um laboratório que eu vá entrar no laboratório e falar, olha, eu quero fazer um estudo aqui no meu filho para saber se ele tem ganho de função ou perda de função no gene green dele. Olha, tá aqui, ó, eu pago aqui, olha o meu convênio aqui e faz. Isso não é feito comercialmente. Então, como a gente sabe se é um ganho de função ou uma perda de função? Tem duas possibilidades. Uma possibilidade é a gente, três, na verdade, né? Uma possibilidade é a gente olhar para bancos de dados, tá? Então, se eu tenho uma variante, né, numa criança, que num banco de dados já foi descrita como perda de função, pronto, eu sei que aquela variante que aquela criança tem é de perda de função, não preciso fazer um estudo funcional nela. É a mesma variante, eu sei que também vai ser perda de função, né? E por conta disso, esses estudos, né, populacionais, e todos esses sites, né, que o Dr. Kate mostrou, por exemplo, eles são muito importantes porque eles agregam essas informações, né? E eles facilitam a gente encontrar se uma variante ela já foi descrita como perda de função, ganho de função. Essa é uma possibilidade. Mas eu encontrei lá uma variante que não está em nenhum banco de dados se é perda ou ganho de função. Eu posso olhar para alguns preditores, alguns sites que vão predizer, que eles vão sugerir se é ganho de função ou perda de função. Eles são confiáveis? Não são 100% confiáveis, mas eles são melhores do que nada, né? E um outro ponto importante aqui, é muito mais fácil a gente saber se uma estrutura perdeu função do que ganhou função. Então, esses preditores, eles funcionam muito melhor para a gente saber se perdeu a função. Para a gente saber se ganhou a função, eles não são tão bons, mas eles existem, tá? E a terceira possibilidade é fazer o estudo da função, né? Grande questão é que estudo de função geralmente é feito em caráter de pesquisa, né? E, claro, a gente tem as limitações, às vezes, de encontrar alguém que esteja fazendo uma pesquisa no território nacional, que poderia fazer esse estudo, por exemplo, né? Tem a possibilidade, às vezes, de se fazer uma parceria com instituições externas, como o próprio Cure, né? Para a gente poder enviar, às vezes, para lá e poder fazer esses estudos. Tudo isso são possibilidades para a gente entender se é um ganho de função ou uma perda de função. Tá? Mas eu acho que isso é um ponto importante da gente entender. Nem sempre é fácil da gente fazer essa identificação, se é um ganho de função ou uma perda de função. Existem ferramentas para isso, tá? Mas muitas vezes a gente vai precisar mesmo de um estudo funcional e às vezes esses estudos funcionais eles vão ser de difícil acesso, mas não de acesso impossível, tá? E eu já estou indo para o final, vou até pular alguns slides aqui, porque tudo isso que estava nesses slides são coisas que eu falei agora, né? Por exemplo, essa questão de a gente tem muito menos publicação de ganho de função do que de perda de função. É muito mais fácil identificar perda de função do que ganho de função, né? Isso daqui eu também já falei um pouquinho, mas é que eu já vi que meu tempo está acabando e eu quero falar uma coisa que eu acho que é muito importante com vocês, mas essa parte também já falei lá no começo, que é, né, cada um no seu quadrado, cada alteração genética específica, eu vou usar um exame genético para visualizar. Então, para a gente, o importante é que, quando eu estou falando de alterações gênicas, né, eu vou estar fazendo sequenciamento, tá? Quando eu estou falando de alterações de metilação, MLPA sensível à metilação, alterações de microdeleções e microduplicações, ou microarray, e as alterações cromossômicas, o cariótipo, tá? Quando a gente fala dos nossos genes, eu acho que menos de 10 minutinhos eu termino a fala e eu deixo para as perguntas, tá, gente? Quando a gente fala dos nossos genes, a gente tem, assim, diversos genes diferentes, né? Eu já falei, tem um pouco mais de 20 mil genes diferentes, mas nem todos esses genes causam alguma coisa, causam alguma doença, né? A gente tem mais ou menos 7 mil genes que a gente sabe que causam alguma doença, né? E no meio desses 7 mil genes, a gente tem o GRIN, né? O GRIN, na verdade, ele é uma família de genes que vão codificar um receptor pós-sináptico, né? Então, eu já vou mostrar daqui a pouquinho um pouco mais disso para vocês.
E existem 7 genes diferentes, divididos em 3 subgrupos. O GRIN1, o GRIN2, que a gente pode dividir do GRIN2A, B, GRIN2C e GRIN2D, e o GRIN3, que a gente tem o GRIN3A e o GRIN3B, né? E assim, o GRIN, na verdade, para formar esse receptor... Vai ter uma imagem que vai ser mais fácil de explicar isso, mas assim, o que acontece? Esses genes, lembra aquela história que eu falei um pouco mais no começo, de que a gente tem o nosso material genético no nosso corpo todo, né? Olha só, onde que os genes GRIN mais estão ativos? Nas células do cérebro. É onde eles mais estão ativos, né? Mas eles estão presentes em outros lugares também. Mas eles não têm tanta importância aqui para a gente, né? E o efeito deles nesses outros lugares é diferente do efeito do cérebro, tá? Qual que é o grande efeito que o GRIN tem aqui no cérebro? É exatamente formar um receptor que faz com que a gente mande uma informação de um neurônio para outro neurônio, né? É como se eu tivesse aqui uma mensagem, essa mensagem precisa sair aqui dessa casinha, vir até aqui, bater na porta, alguém abre a porta aqui e essa mensagem entra na próxima célula, entra na próxima casinha. E aí essa pessoa dessa próxima casinha vai levar até um próximo neurônio e assim por diante. É essa transmissão de sinal, né? Abriu a porta, leva para outra porta e vai, né? Então é isso daqui, tá? Mas esse transmissor, né, que é um transmissor que a gente chama de NMDAR, né, ele é um transmissor, na verdade, formado por mais de um gene GRIN. Então, eu tenho o GRIN1, só que é um dos mais importantes aqui na formação desse nosso neurotransmissor, mas ele vai estar sempre ligado a alguns outros subgrupos de GRIN. Então, o GRIN1, ele vai estar ligado ao GRIN2A, ou ao GRIN2B, ou ao GRIN2C, ou ao GRIN2D, ou ao GRIN3A, ou ao GRIN3B, né? Mas olha só, nem todos esses outros tipos de GRIN, eles estão associados, existem relatos de pessoas que tenham alguma alteração neurológica por conta dele. A gente sabe que existem alterações genéticas, né, síndromes genéticas, doenças genéticas associadas ao GRIN1, ao GRIN2A, ao GRIN2B e ao GRIN2D, né? E aí aqui o HOMINC, que é aquela mesma base de dados que eu estava mostrando agora há pouco, ele traz todas essas informações para a gente, né, sobre da parte clínica, né? Então, o GRIN1, por exemplo, já foi associado a quadros clínicos diferentes, tanto de herança autossômica dominante, como de herança autossômica recessiva, que é quando existe risco de recorrência ou um risco de recorrência praticamente nulo, né? Aconteceu na formação daquela pessoa, ou existe risco de recorrência. Isso é um ponto importante da gente entender também, né? O GRIN2A, o GRIN2B e o GRIN2D, né? São aqueles associados a síndromes. Os outros, a princípio, até o momento, não existem relatos de estarem associados a quadro clínico, tá? E é exatamente isso, 2 unidades do GRIN1 juntam com o do GRIN2A, ou com o do GRIN2B, ou com o do GRIN2C, ou com o do GRIN2D, ou do GRIN3A, ou do GRIN3B, ou às vezes em casaizinhos, né? 2 do GRIN1 juntando com um GRIN2A, por exemplo, e um GRIN3A. Isso pode acontecer, né? E aí ele gera o nosso receptor, que é isso daqui, que você vai ter tanto o GRIN1 aqui fazendo parte, como você vai ter aqui, por exemplo, o GRIN2A. Mas você pode ter o GRIN2B, você pode ter o GRIN2C, você pode ter os outros, tá? E é isso daqui que faz aquele efeito de, olha, bateu aqui na porta, entrou e levou para dentro da célula, transmitiu, né? Uma coisa que é interessante, e só para comentar com vocês, a, a, a quantidade, a expressão, na verdade, né? A expressão
dos genes GRIN, eles mudam com o tempo. O GRIN1, ele já está lá no topo, e ele fica no topo a vida toda. Mas olha só, o GRIN2A, por exemplo, ele, quando a gente nasce, aqui é o momento do nascimento, aqui é pré-nascimento. Quando a gente nasce, o GRIN2A ele é pouco expresso. Só que com um ano, ele já vai estar sendo super expresso, ele já está numa expressão super alta, né? Já o GRIN2B, por exemplo, a gente nasce com ele sendo muito expresso. E a expressão dele começa a diminuir com o passar do tempo. Vai tendo uma troca de expressão do GRIN2B pelo GRIN2A, né? E isso acontece, na verdade, com várias outros genes, outras proteínas. Isso é uma coisa muito comum de acontecer. Mas o que é interessante da gente observar daqui? No período do desenvolvimento, né, a gente com certeza tem uma expressão muito maior de outras subunidades do GRIN que não vão ser o GRIN1 e o GRIN2A, né? Porque a gente nasce com uma expressão muito menor deles. Isso talvez seja uma coisa da gente justificar o porquê, por exemplo, a gente não conhece uma pessoa que tenha um quadro neurológico com mutação no GRIN3A. Porque às vezes uma mutação no GRIN3A pode ser tão importante que é incompatível com o desenvolvimento e acaba levando, por exemplo, ao aborto, né? Isso é uma coisa que a gente pode postular, né? Não estou falando que isso acontece, mas é uma postulação, tá? Mas isso é um ponto importante da gente entender, que quando a gente pensa até em possibilidades de tratamento, essa alteração de expressão, elas também são uma porta para a possibilidade de tratamento, né? A gente vê isso acontecendo em outras síndromes, né? Atrofia muscular espinhal é, por exemplo, uma possibilidade, no qual a gente, é um exemplo, né? No qual a gente tem dois genes que são muito parecidos, que é o SMN1 e o SMN2, e a atrofia muscular espinhal acontece porque o SMN1 não está funcionando direito. Mas pessoas que têm cópias do SMN2, existem alguns tratamentos que fazem com que ela ocupe o lugar do SMN1, né? E isso facilita, faz com que aquela função ela volte a ser exercida, né? E é uma opção de tratamento para pessoas que têm atrofia muscular espinhal, por exemplo, dependendo da alteração que elas têm, tá? E talvez no futuro a gente vislumbre alguma coisa assim também em relação ao GRIN, tá? Do ponto de vista clínico, eu não vou entrar em detalhes, eu sei que a Laís vai falar daqui a pouquinho sobre algumas questões clínicas também, mas basicamente a gente tem, independente do tipo de GRIN, alguns quadros clínicos muito semelhantes, né? O atraso do desenvolvimento, a deficiência intelectual, crise convulsiva, a hipotonia muscular e, às vezes, transtorno do espectro autista, né? Crianças que são diagnosticadas com TEA. Claro que pode variar muito o quadro clínico, vocês sabem disso, né? Conversando entre vocês, eu tenho certeza que vocês percebem como cada criança é uma criança, e isso é muito também por conta da alteração genética específica e por conta das peculiaridades de cada um mesmo, né? E aí a gente tem algumas diferenças, né? Então, por exemplo, quando a gente olha aqui, deixa eu pegar um aqui, ó, por exemplo, transtorno do espectro autista. É muito mais comum uma criança com GRIN2B ter alteração do neurodesenvolvimento que às vezes se assemelha à TEA do que uma criança com GRIN2A ou uma criança com GRIN1, né? Atraso do desenvolvimento. Atraso do desenvolvimento é muito mais comum no GRIN2B e no GRIN1 do que, por exemplo, no GRIN2A. Apesar de também acontecer, claro, né? Mas existem essas hipotonia, olha só, que é a fraqueza muscular. No GRIN2A, hipotonia é muito menos frequente do que no GRIN1 e no GRIN2B. Então, existem essas variações clínicas, né? E por conta dessas variações clínicas, que são causadas por conta dessas variações, da onde que estão, quais os genes e quais as posições dos genes, a gente também pode ter opções de tratamento diferente, né? Então, por exemplo, a gente tem lá no GRIN1
uma regiãozinha de receptor de serina, né? Que é algo que que é importante para poder abrir o canal, para poder ter a passagem daquela informação, né? Se eu tenho uma perda de função no GRIN1, a perda de função faz com que o canal não abra, né? Ele não, é como se a porta tivesse emperrada. Ele faz com que a porta não abra. Eu não consigo abrir a porta para a informação entrar, para eu receber a visita, para ele me contar o que eu quero saber, ele me entregar a mensagem, né? Só que aí eu posso usar, por exemplo, uma suplementação com serina, né? Que ele vai melhorar a função, essa perda de função do GRIN1. É uma opção de tratamento. Por outro lado, eu posso ter uma alteração de ganho de função, que faz com que a porta fique aberta o tempo todo. E aí, a porta aberta o tempo todo, eu estou, às vezes, perdendo informação importante de dentro da célula. Eu estou deixando a porta aberta, a coisa de dentro de casa está indo para fora, eu não quero perder as coisas dentro de casa, né? E aí a gente pode, eu estou ganhando função, entende? Eu estou fazendo com que aquele receptor fique mais aberto do que o que deveria. E aí eu tenho opções medicamentosas que, entre as ações delas, elas diminuem a atividade do receptor, né? Então, elas diminuem a atividade, elas são voltadas para variantes de ganho de função. Por isso que saber se é uma variante perda de função ou ganho de função é importante para a gente pensar nas opções terapêuticas que a gente tem hoje e para pensar no que o que a gente pode desenvolver para o futuro, sem dúvida nenhuma. É o meu último slide, que eu falei mais do que eu tinha pretendido. Mas, assim, eu gosto dessa frase, ela não é de um médico, ela é de um administrador, mas que eu acho que faz muito sentido para muitas coisas, e entre o que a gente está falando aqui, que se você não pode medir, você não pode gerenciar, né? Se a gente não quantifica algo, eu não sei se eu estou gerenciando aquilo bem. E eu acho que a gente pode usar isso muito para a nossa realidade. Se eu não conheço, se eu não relato, se eu não mensuro, se eu não correlaciono, né, e se eu não compartilho, eu não consigo olhar quais são as nossas possibilidades para frente, né? E por conta disso, eu reforço, eu acho muito importante o trabalho que as associações fazem, acho muito importante a gente estar aqui num sábado de manhã e estarem vocês aqui, né, buscando troca, buscando informação, buscando compartilhar informação, ter essa parceria com organizações internacionais para a gente poder ter o máximo possível de informação compartilhada, que é o que vai permitir a gente olhar para novos horizontes, tá? Então, eu termino aqui, eu agradeço de novo a possibilidade de estar conversando com vocês. Quem quiser meu contato aqui, tem um QR Code, vocês conseguem depois entrar em contato comigo, eu fico à disposição, tá bom? E desculpa que eu falei demais, gente. Rodrigo, muito obrigada, foi maravilhoso. Tem várias perguntas aqui no chat para você. Como a gente acabou usando o tempo das perguntas para a apresentação, mas eu não quis te interromper, porque eu acho que foi super importante o que você falou. Não sei se você quer dar uma olhada ali no chat, tentar responder rapidamente, porque Quero sim. todas elas falam um pouco parecidas, assim, tem perguntas parecidas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Uma criança com GRIN 2B e duplicação no cromossomo 3p25.2 é do pai e 10 que vai ter comprometimentos. Então, assim, primeiro, uma duplicação cromossômica volta naquela história, uma duplicação de deleção, volta naquela história. Não necessariamente ela causa algo, tá? Às vezes a gente encontra uma microduplicação ou uma microdeleção que ela é uma variante de significado incerto, né? E uma das coisas que a gente faz é olhar para os pais para saber se os pais também têm ou não. O fato do pai ter a mesma alteração, isso já puxa para mim a curva para falar que ela não causa nada, tá? Ela é um achado. É como se, por exemplo, você fazer um raio-x para olhar pulmão e, de repente, eu achei uma costela a mais. É um achado, não significa muita coisa, tá? O 10Q26.3, assim, precisaria ver
caso a caso para entender se é uma alteração grande, tem algumas coisas que ajudam a gente a classificar. Mas, de forma geral, se a gente já tem uma alteração GRIN2B, eu justifico o quadro clínico por conta daquilo. A gente sabe que mais ou menos 2 a 3% das pessoas que têm uma doença rara podem ter uma segunda doença rara. Tá? Então, mais ou menos 3% das pessoas que já têm uma alteração genética, que têm uma síndrome, podem ter uma segunda síndrome. Isso é muito difícil de acontecer, isso é muito raro, tá? Mas, assim, existe essa possibilidade, tá? Mas, assim, precisaria ver o caso específico, Maria. Mas, a princípio, assim, essa alteração do 3P25.2, por exemplo, eu não consideraria, né? E pelo que você está falando de todo o comprometimento aqui, tudo isso eu justifico pelo GRIN2B, né? Tem a ver com o GRIN2B aqui. Denise, se uma criança com alteração herdada da mãe e com resultado incerto no GRIN1, então é uma VUS, né? Veio herdado da mãe, então já me fala um pouco contra também, tá? Com alteração no NR2F1, que é um outro gene do neurodesenvolvimento para a gente, né? Se é considerado duas alterações, é considerado só uma. Pois é, na verdade, assim, a gente precisaria reclassificar essa variante no GRIN1, porque ela é uma VUS, então pode ser que não seja GRIN1, tá? Precisaria reclassificar essa variante para ter essa certeza ou não. E aí também olhar a classificação do NR2F1, que é um gene no neurodesenvolvimento, que às vezes pode justificar todo o quadro clínico, tá? Mas você colocou aqui que as duas são herdadas, né? Ah, não, herdada só o GRIN1, tá? Então, talvez a gente tenha muito mais peso nesse NR2F1 do que no GRIN1, tá, Denise? Precisaria sentar e ver o exame com calma, poder ver isso com mais detalhe, tá? Luciana, bom dia, muito obrigado, doutor Rodrigo. O resultado do exame da minha filha saiu com resultado de variante patogênica no GRIN2B, né? Para verificar. Então, olha, o fato da gente já ter uma variante patogênica no GRIN2B já fecha o diagnóstico para a gente, tá, Luciana? A variante no GRIN2B fechou o diagnóstico. Justificam o quadro clínico, por ela ser patogênica, por ela já ser classificada como patogênica, tá? E aí, isso é uma coisa, eu vou aproveitar a pergunta da Luciana para comentar um negócio. É muito comum, né, a gente ver, às vezes, a ânsia por buscar um nome específico, né, um epônimo, que nem quando a gente fala, por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Marfan, síndrome de, né, dá um nome. E hoje em dia é cada vez mais comum a gente menos dar um epônimo, mesmo menos dar um nome de alguém para as alterações genéticas. Porque é muito mais fácil para o profissional da saúde e muito mais fácil para os grupos de estudo encararem as alterações baseado no gene, baseado na estrutura, no que está alterado, né? Então, não necessariamente, né, quando a gente olha para uma variante no GRIN1, no GRIN2B, a gente não vai dar um epônimo mais, né? A gente vai chamar de uma alteração em GRIN2B, né? De uma doença, uma alteração em GRIN1. É isso, tá? Isso é um ponto importante, tá? Quero agradecer todo mundo aqui que falou obrigado. Se puder repetir sobre o GRIN2B durante o desenvolvimento. Pergunta da Camila. O GRIN2B, deixa eu voltar até aqui no slide, mas eu não abro ele de novo, né? O GRIN2B, ele é um gene que ele já está muito presente no começo no nosso neurodesenvolvimento, e aí a função dele, né, a expressão dele, na verdade, a expressão dele vai diminuindo com o tempo. E outros tipos de GRIN, né, vão sobrepondo essa expressão, tá? Isso é muito comum de acontecer com vários outros genes, e às vezes não quer dizer que ele pare de ser expresso, tá? Ele continua sendo expresso, mas a expressão dele vai diminuindo com o tempo. E aí isso é algo que ajuda a gente, às vezes, a pensar em possibilidades de terapêuticas futuras também, tá? A gravação vai ficar disponibilizada ao longo do tempo com o GRIN2B, eu acho que isso eu já expliquei. Aí, assim, Camila, os sintomas têm tendência a diminuir ao longo da vida, né, por conta dessa alteração de expressão? É uma pergunta impossível de eu conseguir te responder, tá?
a gente não pode correlacionar direto uma coisa que a gente observa acontecendo do ponto de vista funcional com algo que a gente observa do ponto de vista clínico, tá? Existem questões no meio. Entre essas questões, o neurodesenvolvimento já foi afetado. Então, mesmo que a expressão se altere, o que aconteceu, o que veio de base durante o período embrionário, ele já está lá, né? É como se a base do bolo já tivesse alterada, né? Então, por mais que eu mude a cobertura e tudo mais, a base já está alterada. Então, não necessariamente quer dizer que os sintomas eles vão ficando mais leves com o tempo, tá? Eles até podem mudar com o tempo, mas por conta de outras coisas, como terapia e tratamento, né? Que isso é super importante para a gente, tá? E eu não vou me estender, porque eu já me estendi até do Rodrigo, horário. sabe o que eu ia te pedir? Você consegue responder? Tem mais 2 perguntas. Se você conseguir responder no chat, enquanto a gente faz um intervalinho de 2 minutinhos, só o pessoal tomar uma Perfeito. água no banheiro, pode ser? Que aí não E deixa aí eu ninguém respondo sem aqui no chat, resposta. tá bom. Isso, Tá bom. maravilha.